Oi, gente! Eu resolvi gravar essa aulinha hoje pelo seguinte: eu apliquei uma prova e na prova eu estava falando sobre uma casuística, onde eu perguntava para o aluno identificar juridicamente essa casuística. E eu lembro que esse relato fático tratava com relação a uma pessoa e ao seu ato de votar, né? Então a pessoa tinha que votar. E eu percebi que muitos alunos trataram esse fato, né, como uma obrigação jurídica. Ou seja, falaram por todo o tempo que votar seria uma obrigação jurídica. Então eu percebi que estava existindo uma pequena confusão, né, conceitual, mas que tem efeitos práticos, entre obrigação jurídica e dever jurídico. E aí eu resolvi acrescer mais outros conceitos que, a despeito de serem parecidos, não devem ser confundidos, porque as consequências jurídicas elas são diferenciadas. Então vamos começar identificando, justamente por causa dessa prova que eu estou falando para vocês, da identificação do que é votar. Votar, gente, ela não é necessariamente uma ação que esteja respaldada em uma obrigação jurídica. Votar é um dever jurídico. Está aparecendo aí para vocês o que é um dever jurídico. O dever jurídico é uma prestação ao que alguém está obrigado, né? Está escrito para vocês, em virtude do preceito de uma norma jurídica. É o comando, então, imposto pelo direito objetivo, através do qual o sujeito deve observar determinada conduta sob pena de sanção. Trata-se de gênero do qual a obrigação é espécie. Então, a gente tratando a possibilidade da pessoa votar, não é uma obrigação jurídica, é um dever jurídico. Há uma imposição do Estado juiz, da legislação como um todo, de que você realize aquele ato. É diferente da obrigação. Por que, Cecília, é diferente da obrigação? Porque na obrigação jurídica, você identifica sempre um acipiens e um solvens. Você identifica sempre um credor e um devedor. E uma prestação juridicamente tutelada que tenha essência econômica. Então veja que a obrigação jurídica não se confunde com o dever jurídico. Quando você fala, por exemplo, em votar, você está falando um dever jurídico. Você não tem como identificar um credor e um devedor, porque se assim fosse, seria uma obrigação. Então, olhe bem, a obrigação, como posto até por Monteiro, eu coloquei esse conceito, é uma relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre um devedor e um credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ou segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio. Ou seja, quando você fala de uma obrigação jurídica, você está identificando uma prestação, um credor e um devedor, muito diferente do dever jurídico, não é? Então eu não posso falar que votar é uma obrigação de fazer, não. Você não tem em votar um credor e um devedor, né, no ato de votar. Já na obrigação juridicamente tutelada, você tem um devedor e um credor. E além disso, gente, se a gente for fazer toda uma análise jurídica acerca das obrigações, a gente vai perceber que o adimplemento da obrigação, que é justamente o pagamento, ele não existindo, ou a gente sabe que na verdade o inadimplemento, né, a ausência do pagamento, o inadimplemento, a mora, ou a aceptilação. Aí eu vou fazer uma outra observação com vocês. Às vezes a gente deixa de aprender por comodidade e aí começa a dar algumas desculpas, né? Quando eu estava pensando no que falar nessa aula, eu falei assim, bom, uma das diferenças do dever jurídico para a obrigação é, por exemplo, que na obrigação jurídica há a possibilidade de aceptilar e no dever jurídico não tem. Aí eu pensei assim, mas eu vou falar de aceptilação, os meninos podem não saber, as pessoas que estão escutando podem não saber o que é aceptilação. E como eu não costumo cercear ninguém do que eu já aprendi, eu quero dividir sempre, não deem a desculpa para vocês que é um termo que está em desuso, que para que eu vou aprender isso, porque olha gente, conhecimento, ele nunca é demais. E você pode ser surpreendido, como eu mesmo já fui surpreendida, com termos absolutamente técnicos numa audiência e não faz mal nenhum saber.
E quando eu estava pensando em fazer essa diferença entre dever jurídico e obrigação, eu lembrei justamente isso. O que é accept lá? Tá aparecendo também para vocês aí, né? Accept lá, na verdade, é quando você consegue excluir da obrigação um co-devedor, né? Alguém que estava co-obrigado. Por exemplo, numa obrigação solidária passiva, onde você tem co-obrigados, quando um adimple com a obrigação, você vai accept lá os demais. Às vezes, gente, a palavra técnica, não vamos esquecer que nós somos técnicos, né? Você não encontra, por exemplo, a acceptilação mesmo eu acho difícil você encontrar no Google e etc. Por quê? Porque é uma palavra técnica, quem tem que saber somos nós. Então eu trouxe para vocês isso, uma palavra, né, que não é usual, mas que é usada e que você precisa saber. Todos nós precisamos saber, conhecimento não faz mal a ninguém. Então, por exemplo, quando você fala de dever jurídico, você não pode dizer que alguém vai ser acceptilado. A acceptilação não cabe no dever jurídico, mas já na obrigação cabe, né? Então há uma diferença entre você falar em dever jurídico e obrigação jurídica. Como também há diferença entre obrigação jurídica, dever jurídico e ônus jurídico, tá? No ônus jurídico, o que é que vai acontecer? O Estado, a princípio, ele não lhe impõe, como impõe no dever jurídico. Mas se você não realiza, se você não executou, você também não vai se beneficiar. Eu trouxe aqui esse conceito. É uma conduta estabelecida a partir da execução do ônus jurídico, traz vantagem ao seu executor. Mas aí eu gostei do conceito de Carnelucci, que ele fala o seguinte: o conceito de ônus é identificado quando o exercício de uma faculdade é condição para obter uma certa vantagem, um interesse próprio do sujeito e não para a satisfação de interesses alheios. Veja que o ônus jurídico, a princípio, é uma faculdade. Você faz se você quiser, agora já sabendo que se você não fizer, não lhe será deferido as consequências jurídicas positivas a seu favor. Vou dar um exemplo de ônus jurídico. Você pode ter uma casa, comprar uma casa e não levar essa casa a registro público, a sua propriedade, né? No cartório de registro de imóvel da circunscrição territorial do bem. Bom, você não leva a registro público, ok, tudo bem, o Estado não vai lhe impor isso a princípio, mas também não vai lhe reconhecer a propriedade. Olha que diferença. No dever jurídico, você tem que fazer, ainda que você não tenha vantagem imediata nenhuma, né? Eu tenho que votar. Na obrigação jurídica, eu vou reconhecer um credor e um devedor e uma prestação, né? Que, na verdade, advém de uma relação onde você reconhece um solvis e um ácipe. Quando você fala do ônus jurídico, quem vai se beneficiar é você mesmo, é o autor da ação, né? Agora, entenda o seguinte: se você não faz, só quem vai perder é você. Isso é um ônus jurídico, né? Como esse exemplo que eu dei para você, por exemplo, de levar um imóvel que você comprou a registro público. A gente sabe que pela Lei 6.015/73, a LRP, né, a Lei dos Registros Públicos, assim como o Código Civil, a propriedade será reconhecida, a transferência da propriedade imóvel a partir do registro público. Então, se você comprou, você pagou, você até adimpliu, o direito pessoal está ok, mas o direito real, aquele que tem eficácia erga omnes, você precisa levar registro público, ou seja, a propriedade só será reconhecida a partir dali. Um exemplo de ônus jurídico: se você não faz, não será deferida a você a condição de proprietário. E também a gente não vai confundir dever jurídico, obrigação jurídica, ônus jurídico com estado de sujeição. Veja bem, quando as pessoas falam dever jurídico, se pergunta muito: a pessoa está sujeita, tem que se sujeitar àquilo, né? Melhor dizendo, a pessoa tem que se sujeitar àquilo, a pessoa precisa cumprir aquilo, sim, mas não confunda juridicamente dever jurídico e estado de sujeição. Eles têm conceitualmente identificações diferentes. Quando é que você está falando de um estado de sujeição? É quando você está diante de um direito potestativo exequível. O que é um direito potestativo? Potestativo vem de potestade, vem de poder. Ou seja, é quando em uma situação é deferida a você, é legítimo a você agir contra alguém
e essa é contra o interesse de alguém, e esse seu agir é absolutamente abraçado pela legislação. Eu botei o seguinte conceito: o estado de sujeição se opõe a um direito potestativo, aquele que não admite contestação, que pode ser exercido sem a concordância ou mesmo contra a vontade da outra parte. Observe, no estado de sujeição, a pessoa pode agir, vai incidir sobre o interesse da outra parte, ainda que ela não queira, mas é uma situação legitimada. O estado de sujeição está lastrado no direito potestativo. O exemplo de um empregador que demite o empregado. O empregado queria ser demitido? Não, mas há um estado de sujeição ali reconhecido, ou seja, será demitido porque é um direito do empregador. Ah, você vai fazer um divórcio. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: ah, doutora, eu não vou dar o divórcio para eles. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E aí eu costumo dizer, olha, se você não dá, como popularmente se fala, o divórcio vai acontecer da mesma maneira. Se você sumir, você vai ser citado por edital, porque há um direito potestativo nesse sentido. A pessoa não tem que ficar casada com o outro, né? Então, assim, mesmo que o outro não queira, vai acontecer o divórcio. Mesmo que a pessoa não queira, ela vai ser demitida. Então, mas assim, então eu posso entender, vocês perguntariam, se eu posso entender então que no estado de sujeição há uma submissão, no dever jurídico há uma submissão. Sim, mas são situações totalmente diferentes. A você é imposto votar, né? E neste caso não há a identificação de partes em que uma pessoa esteja contrária ao seu interesse, muito pelo contrário. Na verdade, votar deveria ser, mais do que o dever jurídico, um direito nosso, né? No nosso Estado democrático de direito. Mas mesmo que você não queira, você tem que votar. Mas em tese não tem nada contra seu interesse, é diferente do estado de sujeição, né? Inclusive até porque no dever jurídico você tem um conceito não de interesse individualmente considerado, como é no caso do estado de sujeição, que na verdade, é contrário ao interesse individual, por exemplo, do empregado em face do empregador quando ele resolve demitir. Então, amores, não vamos confundir, tá? Se, eventualmente, numa prova de concurso, na OAB, na vida de vocês, aparecer um dever jurídico, não confunda com obrigação jurídica, também não confunda com ônus jurídico, não confunda com estado de sujeição. A dica no dever jurídico há a imposição da norma e você não reconhece imediatamente um credor e um devedor, tá? Nada obsta que de um dever jurídico nasça uma obrigação jurídica, né? Mas o dever jurídico por si só é a imposição disposta na norma, tá? É uma imposição, a você será imposto aquilo porque é um dever jurídico. Na obrigação jurídica você vai identificar o credor e o devedor e uma prestação, tá? No ônus jurídico há uma situação em que há uma faculdade, né? Você não fazendo, ok, mas também não será reconhecido a você o direito inerente daquele ato. Como o exemplo que eu falei, de você ter ou não uma propriedade reconhecida a seu favor. Já no estado de sujeição, a gente está vendo que inclusive, o que se faz contra o interesse do outro, mas está embasado no direito potestativo e é, por isso, absolutamente abraçado, chancelado pela legislação. Tá bom? Espero ter ajudado vocês e que a partir de agora vocês não façam mais essa confusão, tá? Entre dever jurídico, obrigação jurídica, estado de sujeição e ônus jurídico, porque vai com certeza ser muito importante essa diferença nas situações fáticas que você pode estar analisando, ok? Beijo grande, até a próxima aula e eu espero ter contribuído com você, pra você, tá? Beijo!